Olá, meu nome é Bruno Andante, psicólogo, professor, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre ansiedade. Eu estou ansioso para falar sobre esse tema porque é um tema bem importante que eu já venho estudando há algum tempo, assim, e caramba, ansiedade, o que que é isso, né? É a praga psicológica dos nossos tempos. Parece que é cada vez mais frequente, com cada vez mais formas diferentes de ansiedade. Tá, mas o que que é ansiedade em si? É importante perguntar, porque essa é uma palavra que, na verdade, a gente usa para falar de uma série de emoções, de sensações desconfortáveis que a gente experimenta. E o que que tem de comum entre elas, né? Em geral, tem esse senso de perigo. Algo perigoso, algum problema para resolver, algum assunto pendente, urgente. Você sente que tem alguma coisa fora do lugar, você parece que nunca está onde você deveria estar fazendo o que você deveria estar fazendo, você não se sente em casa em lugar nenhum. Tem esse sentimento de inquietação, né, de preocupação constante, como se tudo fosse um perigo, como se tudo fosse um problema. E aí, claro, para algumas pessoas essa é uma experiência mais constante, né, se torna crônica, e para outras pessoas é mais, assim, tem episódios de ansiedade, né, em algumas circunstâncias da nossa vida. Mas, enfim, de uma forma ou de outra, pode se tornar uma verdadeira tortura emocional. Tá, e aí, quais as causas, né? O que que causa a ansiedade? Bom, não existe uma resposta única para essa questão. Por exemplo, uma resposta bem comum atualmente é de que é um problema no cérebro porque não está funcionando direito. Essa é uma resposta extremamente reducionista. Sim, claro que está relacionado com o que acontece no cérebro, mas é só isso? Esse cérebro não existe por si mesmo, ele existe dentro de um corpo que, por sua vez, existe em um ambiente, todo um contexto social, cultural, inclusive, com todos os seus atravessamentos históricos. Enfim, é o cérebro de uma pessoa que tem toda uma história pessoal, com seus pequenos ou grandes traumas. E tudo isso pode influenciar você a ser uma pessoa mais propensa ou menos propensa a ter experiências de ansiedade. E, aliás, para além desse nível, né, mais individual, da personalidade, da história pessoal, e o fato é que existe toda uma verdadeira cultura da ansiedade nos nossos tempos. Pensa bem, a gente vive numa sociedade em que a gente é bombardeado por estímulos os mais diversos, por todos os lados. É uma verdadeira overdose de informação que a gente sofre todos os dias. E, ao mesmo tempo, tudo acontece muito rápido, cada vez mais rápido. Tem também essa aura de incerteza, de insegurança que paira no ar, incerteza em relação a nosso trabalho, dinheiro, nosso sustento material, aos relacionamentos, enfim, tudo é muito instável, tudo é muito volátil. E aí, permeando tudo isso, tem todos esses ideais de sucesso, né, e toda a expectativa que eles criam na gente e toda a preocupação e frequentemente toda a frustração também por a gente não conseguir se adaptar a todos esses ideais, e grande parte deles é completamente absurda. E claro, como se não bastasse, no nível das relações sociais, tanta competição, né? Tanta falta de empatia, de sensibilidade, tanta distância entre as pessoas, a solidão que às vezes a gente sente mesmo que no meio das multidões nas grandes cidades. Então, enfim, como não se sentir ansioso em meio a todo esse contexto? Mas tá, para além de toda essa reflexão, olhando por esse olhar da atenção plena, da meditação, a pergunta que mais importa pra gente aqui agora
Tá, mas o que está causando a ansiedade nesse momento? Aqui e agora, no momento presente, o que é essa experiência que eu chamo de ansiedade e o que causa isso? O que está alimentando essas sensações e emoções desconfortáveis que eu estou experimentando? E aí, se a gente olhar com esse olhar mais profundo, com cuidado, o primeiro fato que se revela assim bem evidente é que a ansiedade tem um elemento central que é o medo. Ansiedade é fundamentalmente medo, nas suas diferentes formas de expressão. Mas o que é esse medo mais precisamente? Né? Através de que formas ele se expressa aqui agora? Com que pensamentos ele se associa? Com que histórias que a mente conta? Que crenças? Quais são as outras emoções associadas com o medo? Porque existem diferentes tipos de medo. O que está acontecendo? É ciúme, ou é inveja, ou é insegurança em relação ao trabalho, aos meus problemas financeiros? E por trás disso, de tudo isso, às vezes existem outros medos ainda mais profundos, associados com outras crenças também mais profundamente enraizadas, e aí, enfim. Se a gente persistir nesse olhar, o que está acontecendo aqui agora, momento a momento, pouco a pouco vai se revelando, camada por camada, né, o que está alimentando essa ansiedade. Muito importante também olhar para as sensações no corpo, como que o meu corpo se sente, né, no meio dessa experiência, quais as sensações que eu vivencio, aonde que a ansiedade é sentida no corpo, mais precisamente. Então, enfim, aí na verdade a gente já está fazendo a transição, né, dessa reflexão sobre as causas para uma outra reflexão sobre as possíveis soluções. E o primeiro passo para a gente poder lidar melhor com essa experiência da ansiedade é justamente ampliar e aprofundar um pouco mais o nosso olhar. E isso é um pouco contraintuitivo, porque significa você não fugir da experiência, que normalmente é o que a gente faz, né? A gente quer fugir, a gente quer se entreter ou fazer, falar, se ocupar para quê? Para não sentir aquilo que a gente já está sentindo, para não entrar em contato com aquela experiência, para se anestesiar de alguma maneira. Então, é contraintuitiva essa abordagem da atenção plena, da meditação, das terapias baseadas em atenção plena, ou mindfulness, que é a palavra da moda aí, né? É contraintuitiva essa abordagem porque a proposta é você justamente estar presente, plenamente presente com aquela experiência, ao invés de tentar fugir dela, não, entrar em contato com ela, em contato íntimo, mas a partir de um olhar em que você não se identifica 100% com aquilo dali, então você não se sente completamente imerso naquela experiência da ansiedade. E assim, é como você criar um espaço ou perceber que já existe um espaço de consciência ao redor de cada experiência, inclusive dessas mais intensas, como a da ansiedade. E aí, a partir desse espaço de consciência mais amplo, a gente consegue deixar fluir todas essas experiências, deixar fluírem, né, as sensações, as emoções, os pensamentos que vêm e vão, enfim, tudo isso está acontecendo e você está percebendo que tudo isso está acontecendo. Você não está 100% identificado com aquilo. E aí o que está acontecendo é que você está integrando na sua consciência aquelas experiências, aquela energia emocional está fluindo através de você e está sendo cada vez mais integrada na sua consciência. E isso é meio caminho andado para qualquer trabalho terapêutico, qualquer trabalho de cura, de promoção da saúde emocional. E aí, para poder
para poder fazer isso, ajuda bastante se você puder também integrar na sua vida algumas práticas mais específicas. Porque, assim, essa autoobservação ela é constante, né, no seu dia a dia, mas se você puder integrar algumas práticas de meditação ao longo do seu dia, isso vai ajudar bastante, com certeza, a ancorar essa presença mais constante. Então essa é uma dica muito boa, assim, experimente integrar de uma maneira mais consistente práticas meditativas no seu dia a dia. E aí pode ajudar bastante você ter orientação de um professor, enfim, fazer um curso de aprofundamento. Inclusive, presente, eu trabalho com isso, sou professor de meditação há 15 anos, momento propaganda, porque, modéstia à parte, eu confio muito nesse trabalho com a atenção plena, com a meditação, eu venho percebendo o quanto beneficia as pessoas. Então, se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar em contato. Agora, uma segunda dica também bem importante, que é assim, isso é um primeiro passo, né? E muitas vezes pode ser suficiente. Mas é interessante também você se aprofundar nessa autoinvestigação. Aprofundar numa autoinvestigação através de uma terapia, por exemplo, né? Porque aí você vai não só estar praticando essa abertura para a sua própria experiência, não só se observando melhor no dia a dia, mas você vai estar aprofundando isso, né? Refletindo sobre a sua história pessoal, sobre a maneira como a sua personalidade foi construída. Então, terapia também é uma dica excelente, uma verdadeira jornada de autoconhecimento e de cuidado consigo, de cura, e também recomendo bastante. Aliás, esse é outro serviço que eu também ofereço. E se você quiser conhecer melhor sobre essa abordagem da atenção plena, da meditação, ou até sobre a terapia, como que isso pode te ajudar com a ansiedade, por exemplo, tem lá no site mais vídeos, mais artigos gratuitos sobre isso. Tem um livro digital gratuito também que você pode baixar, na verdade 2 livros. E é isso. Essas são as reflexões que eu queria trazer. Claro que isso é tudo muito introdutório, tem muito mais a se falar sobre esse assunto, que é mesmo bem importante, né? Principalmente considerando o momento em que a gente vive, assim, a nossa sociedade, a nossa cultura, que é extremamente muito louca. E, bom, é difícil a gente se manter saudável no meio desse barulho todo, né? Então, cuidar de si mesmo é cuidar do mundo inteiro, cuidar daqueles que você ama, que convivem com você, e contribuir para a transformação social, né? Para a gente ter uma cultura menos ansiosa. Enfim, por enquanto é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.